Bom, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é a nossa primeira aula do livro aí, né, de Ruth, O Teu Deus é o Meu Deus. Então, nós já falamos sobre o livro de Josué. Semana passada vocês apresentaram o livro de Juízes e hoje entramos aqui em Ruth. Minha ideia é a gente terminar o livro de Ruth hoje e já entrar ali em 1 Samuel, e falar sobre Samuel e todas as perspectivas que nós temos ali na história, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Hoje, então, falaremos do livro de Ruth. Oi, sua irmã Andréia, tudo bem? Boa noite. Maravilha. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Vamos lá, minha gente. Qualquer dúvida, só me parar, tá? Livro de Ruth, data e autoria. O livro de Ruth informa logo no primeiro capítulo ali que houve fome na terra nos dias em que os juízes julgavam. Então, logo no primeiro capítulo do primeiro versículo, a gente já tem uma informação de quando esse livro foi escrito. Então, ele foi escrito, ou melhor, né, a história se passou ali ainda no tempo dos juízes. Professor, qual é o tempo dos juízes? É um tempo de 300 anos, que é desde a chegada do povo ali, né, de Canaã, até o reinado que vai ser aí o rei Saul, né, até a coroação do rei Saul que vai acontecer ali no livro de 1 Samuel, tá? Então, o livro de Ruth, ele se passa dentro do tempo dos juízes, tá bom? Que havia os juízes ainda em Israel. Essa informação, né, aparentemente responde a pergunta sobre a data, né, da composição desse livro, situando aí no período dos juízes, tá? Todavia, a complexidade para esta resposta reside no fato de que há pontos de vista diferentes quanto à data da escrita desse livro. Então, olhando para o versículo primeiro, a gente entende que é ali do tempo dos juízes, né? Mas a autoria aí do livro de Ruth permanece sendo uma incógnita. Apesar de não haver consenso sobre quem redigiu o livro, é coerente o pensamento da tradição judaica que atribui a escrita a Samuel, tá bom? Então, quem escreveu o livro de Ruth? Não temos uma resposta generalizada, mas, ao que tudo indica, e segundo a corrente de pensamento da tradição judaica, se atribui a escrita a Samuel. Tá bom, gente? Então, aqui eu já estou dando aí informações iniciais do livro de Ruth. Pastor, qual é o cenário do livro de Ruth? Vamos lá. Então, se a gente lembrar um pouco antes, sobre tudo que a gente já conversou aqui sobre o tempo dos juízes, a gente já sabe como que estava Israel naquele tempo, né? Cada um fazia o que queria, não havia ali nenhum líder, não havia ninguém ali que trouxesse a nação para buscar a presença de Deus. E os primeiros versículos aí do livro de Ruth nos apresentam um cenário desolador. Qual cenário desolador, professor? O cenário desolador do tempo dos juízes, né? E ainda tem um salzinho a mais aqui, que é o período de fome que houve na Palestina, e que esse período de fome fez que Elimeleque de Belém, né, que é ali o pai dessa família, né, ou o homem referência dessa família, deixasse a terra para habitar em um país vizinho, que é Moabe, levando consigo a Noemi, sua esposa, e os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Então vamos lá. Nos primeiros versículos, a gente vê que o povo está ali na época dos juízes, em que todo mundo fazia o que queria, aquela coisa de pecado, de levantar ali um povo inimigo para invadir ali Israel, e o povo clamava e Deus libertava ali o povo através de um juiz. Ok. Além disso, estava tendo um período de fome na Palestina. Ou seja, ali na terra de Israel estava tendo fome. E Elimeleque, que é o chefe dessa família, que é de Belém,
ele vai deixar a sua terra, que é Belém, preste bem atenção nisso, e ele vai para o país vizinho. Professor, qual é esse país vizinho? O país de Moabe, os moabitas, que são o povo inimigo do povo de Deus, certo? E Elimeleque, ele não vai sozinho, ele leva toda a sua família. Quem é a sua família? A sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilom, ok? Pastor, o que você está falando aí está registrado aonde? Eu estou no versículo 1 e 2 aí do capítulo 1 de Ruth, ok? Estou fazendo um plano de fundo aqui para vocês, já vão anotando aí para vocês pregarem, quando vocês falarem de Ruth, vocês terem esse contexto aí com vocês, tá? Tudo bem, irmã Carol? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Pastor Jackson, boa noite. Deus abençoe vocês. Vamos lá, continuando. A distância de Belém, que é onde estava Elimeleque, para Moabe, que era a cidade vizinha que ele foi ali, é aproximadamente 80 quilômetros. Ou seja, praticamente a distância de São José para Caraguatatuba, né? Agora imagina fazer esse percurso a pé, né? Leva-se aí um tempo bom aí, ainda mais levando toda a família, tá? Então, a distância aproximada de Belém a Moabe é de 80 quilômetros. E o povo de Moabe, ele era descendente de Ló, né? Gênesis 19, 36 e 37, e eles estavam situados aí perto do Mar Morto. O povo de Moabe, meus irmãos, era um povo idólatra e dificultou o acesso a Israel à terra de Canaã, colocando emboscadas para cobrir a passagem dos israelitas. Ou seja, já havia um histórico ruim desse país ou dessa nação com a nação de Israel. Mas Elimeleque, ele vai deixar a terra de Israel, lembrando, a terra de Israel é a terra da promessa, que mana leite e mel. Ele vai sair de Belém, que está em Israel, para ir para Moabe, terra ali do povo inimigo do povo de Deus, ok? Vamos lá, Belém, né? A Bíblia diz que Elimeleque era de Belém. Meus irmãos, vou trazer aqui para vocês o significado da palavra Belém. Belém significa casa de pão ou casa do pão. Olha só que interessante. Belém significa casa do pão, ok? E olha só o que vai acontecer. Aqui a problemática vai se estender. Por quê? Por conta da fome, Elimeleque, ele vai deixar Belém para ir até Moabe. Ou seja, Elimeleque, ele vai deixar a casa do pão por conta da fome, por conta de não haver pão na casa do pão. Ele vai para Moabe, ele vai para fora de Israel, ele vai procurar lá nos povos vizinhos e nos povos inimigos do povo de Deus o pão que estava faltando dentro de casa. Ou seja, quando falta pão, quando falta alimento aqui dentro, o povo vai buscar lá fora. Quando se falta alimento saudável dentro da congregação, o povo vai buscar lá fora. Só vai para Moabe quando a casa do pão não está tendo pão. Só vai para Moabe quando na casa do pão não está sendo entregue um alimento sadio. E hoje a igreja é Belém. A igreja é a casa do pão. A igreja é a casa do alimento. E sempre que faltar alimento bom aqui na onde? Na nossa igreja, na nossa comunidade, com certeza o povo vai buscar lá fora, tá? Aqui só uma introdução aí para vocês pregarem sobre isso, tá? Continuando a história, a situação começa a se agravar. Por quê? Elimeleque vai para uma terra estrangeira, uma terra que não é a terra de Israel, não é a promessa, ele vai se aventurar para longe de Deus ali, né, entre aspas. E o que acontece?
Nessa ida de Elimeleque para fora, ele morre. Olha só a problemática. Ele sai da casa do pão e vai ali para os povos inimigos e ele morre lá. E aí, qual que é a problemática? Ele morre deixando a sua filha e os seus 2 filhos em uma terra estranha, tá? Em uma terra estranha. Os rapazes, eles vão contrair núpcias, né? Eles vão ali conhecer mulheres moabitas. Olha o problema. Olha o problema. Eles vão se casar com mulheres moabitas, mulheres que não é da tribo de Israel. Um deles vai se casar com Orfa. E sabe o que significa Orfa? Pescoço. Anotem isso aí. Orfa significa pescoço, no sentido de beleza, né? Para o contexto cultural moabita. E o outro filho de Elimeleque e Noemi vai se casar com uma mulher chamada Ruth. E o que significa Ruth? Amizade. Olha só que forte. A amizade. E aí, após o casamento, né, após os filhos de Elimeleque se casarem com Orfa e Ruth, eles vão permanecer ali naquela terra por aproximadamente 10 anos. Então vamos lá, recapitulando a história. Elimeleque vivia em Belém, casa do pão, por conta da fome e de todo aquele contexto da época de Juízes que nós conhecemos. Elimeleque, ele parte da casa do pão e vai para Moabe. Quando chega em Moabe, Elimeleque morre. E aí ele deixa Noemi e seus 2 filhos ali numa cidade estrangeira. Os 2 filhos se casam com moabitas, uma delas se chama Orfa e a outra se chama Ruth. E ali eles permaneceram por 10 anos. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar a história? Estamos hoje estudando o livro de Ruth. Estou passando aqui todos os detalhes do livro de Ruth. Você que não conhece, você que nunca leu, ou você que queria aprender mais sobre, estou passando tudo para vocês aqui a história, explicando tudo que acontece dentro do livro, ok? Vamos prosseguir então. E aí o que vai acontecer? Depois de 10 anos, irmã Simone, irmã André Luiz, irmã Carol, depois de 10 anos, acontece um outro agravante. Qual agravante, professor? Os filhos vão também morrer. Olha só. Então, Elimeleque sai da casa do pão achando que vai achar pão lá em Moabe. Mas, ao invés de pão, ele só vai achar desgraça, né? Elimeleque morre, os filhos se casam com estrangeira e agora os filhos vão morrer. E pior do que isso ainda, para quem é judeu, os filhos vão morrer sem deixar filhos, ou seja, sem deixar uma descendência. Agora, a tristeza vai tomar conta dessas 3 mulheres, porque agora as 3 são 3 viúvas. Imagine Noemi, né? Ela saiu ali de Israel com a promessa do marido que ia ter pão lá em Moabe, que ia ter uma vida melhor lá em Moabe, que as coisas seriam melhor lá em Moabe. Agora, ela perde o marido. Não só isso, os filhos se casam com estrangeiras. Não só isso, agora os filhos morrem e morrem sem deixar descendência, né? Então, o caso aqui é muito grave. Noemi ficou arrasada com isso, né? E aí vai chegar uma notícia para Noemi. Qual é a notícia que vai chegar para Noemi? Que Deus havia visitado o seu povo dando-lhe pão. E isso fez com que Noemi decidisse voltar para sua terra em Judá. Então vamos lá. Noemi, ela acompanha ali o seu marido, né, para a terra de Moabe, e ali o Elimeleque morre. Mas ela vai viver ali por pelo menos 10 anos naquela terra de Moabe, aonde os filhos vão se casar e também os filhos vão morrer. Depois de 10 anos ali vivendo em Moabe, chega a notícia para ela que agora em Belém, na casa do pão, né, tem pão. Deus visitou, né, a terra de Israel e agora tem pão, tem como voltar a viver em Israel, na onde eles viviam ali em Belém, e ela decide voltar para a terra de Israel. Tá? Pastor, o que você está fazendo? Eu estou contando a história de Ruth para vocês.
óbvio, aqui no 1.0, né? No 1.0, contando a história aqui para vocês sobre a história aí de Ruth. Vamos lá. Olha só que coisa interessante sobre Noemi. Noemi, ela era a única israelita, ou seja, ela era a única que conhecia o Deus de Israel. Orfa e Ruth não conheciam o Deus de Israel. Elas eram moabitas. Quem conhecia era Noemi. E ela vai para uma terra estranha, mas ainda se mantém com fé em Deus. Olha só que interessante. Noemi, ela vai para uma terra estranha, mas continua ali com a fé em Deus. Noemi, ela perde o marido, mas ainda continua com fé em Deus. Noemi, ela perde os filhos, mas ainda continua com fé em Deus. Viviam em Moabe, mas não se misturou com os moabitas. Olha o exemplo de fé que Noemi traz aqui para nós. Independente de qual circunstância e situação que Noemi foi vivendo, ela nunca foi deixando de ter a sua fé em Deus, né? Se assemelha muito com a história de Jó, né? Jó perdeu os bens, Jó perdeu ali os filhos, perdeu os animais, perdeu tudo e manteve a fé em Deus. E Noemi a mesma coisa, perdeu tudo, né? Marido, os filhos, vivia em Moabe, mas não perdeu a fé em Deus. Irmãos, que eu e você podemos perder tudo, mas nunca, em hipótese alguma, a fé em nosso Deus, tá? A fé em nosso Deus. Amém? Vou continuar aqui, irmãos. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar aí. E eu tô aqui avançando. Então, Noemi, meus irmãos, ela vai querer voltar para Israel. Só que no caminho de volta para Belém, ela vai chamar as duas noras e ela vai aconselhar essas duas noras a voltar para a casa dos pais das meninas, né? A fim de que pudessem reconstruir as suas vidas. Então, a Noemi vai pensar assim, poxa, eu vou voltar para Belém, essas duas aqui são moabitas, não faz sentido elas virem comigo, vou conversar com elas e vou aconselhar elas a voltar para a casa dos pais delas. Então, o desejo de Noemi era que as duas fossem abençoadas e contraíssem novos maridos para elas terem filhos com esses maridos e assim elas serem ali abençoadas, né? E aí o que vai acontecer? Quando ela fala isso para as duas noras dela, Orfa vai beijar Noemi e vai voltar para sua casa com sua família, e o texto é bem claro, versículo 14, com seus deuses. Olha só. Quando ela dá ali aquele conselho para as duas, Orfa na hora beija Noemi e volta para a casa dos seus pais com suas famílias e seus deuses. Já a outra nora, que é Ruth, ignorando o próprio conselho da sogra de fazer como a cunhada fizera, decide permanecer com ela quem? Com Noemi, e fazer uma das declarações mais lindas contidas no livro aí de Ruth, né? Não só no livro de Ruth, mas também na Bíblia Sagrada. Então, Noemi chama as duas noras e fala para elas seguir o caminho delas. Orfa fala, beleza, então, beija Noemi e fala, deixa eu voltar para minha vida, deixa eu voltar para os meus deuses, deixa eu voltar para tudo aquilo que eu tinha. E Ruth fala, eu não vou sair de perto de você, vou com você até o final. Olha só a diferença, né? E aí, irmãos, quem conhece nunca mais sai. Orfa e Ruth eram moabitas, duas pagãs, né? As duas são apresentadas ao Deus de Israel através de Malom e Quilom, né? Quando elas se casaram com os filhos de Noemi, elas ali tiveram conhecimento de quem é esse Deus. E uma vai conhecer a Deus
e a outra vai se relacionar com Deus. Orfa vai conhecer o Deus de Israel. Ruth vai se relacionar com o Deus de Israel. Quem só conhece quando as coisas ficam difíceis, volta para de onde veio. Olha só que interessante. Quem conhece na primeira oportunidade acha uma desculpa e abandona tudo. Quem conhece na hora do aperto larga-se tudo e volta a viver o que vivia antes. Agora, quem se relaciona, independente do que está acontecendo ali, ela permanece e fica e nunca mais sai de perto. Ou seja, quem não só conhece a Deus, mas quem se relaciona com Deus não volta mais a ter a vida que tinha antes, não consegue, né? Há um ardor dentro de você que não te deixa ser a mesma pessoa que você era antes. E aqui a gente vê a grande diferença. Orfa, que é pescoço, né, que parecia mais a carne de pescoço ali, ela volta para a vida dela, para os deuses dela, para a família dela. Já Ruth escolhe ficar. E quando ela está escolhendo ficar, ela não está falando, eu quero ficar com Noemi apenas. Ela está dizendo, eu quero ficar com Noemi e com o Deus de Noemi. E qual é o Deus de Noemi? O Deus de Israel. Ok? Glória a Deus. E aí, a gente avança na história. Ruth, ela volta então com Noemi para Israel. E ela pede autorização para recolher as espigas, que era chamado de respigar. Vamos lá, vou explicar isso aqui para vocês, tá? Havia uma lei em Israel que era o seguinte, vamos supor, eu fiz uma plantação de milho aqui no meu terreno. Aí eu moro, por exemplo, a 1 quilômetro daqui do meu terreno. Nasceu o milho, eu colhi o milho, aí eu coloquei tudo no meu cavalo, no meu jumento, na minha carroça, e eu tô levando esse milho para minha casa. Se algum desses milhos caísse no chão durante o trajeto do meu terreno até minha casa, pela lei do Senhor, eu não poderia pegar esse milho que caiu no chão. Eu não posso pegar esse milho que caiu no chão. Ah, não, mas é meu, eu que plantei. Mas a partir do momento que você colocou para transporte e aquilo caiu no chão, não poderia ser pego por mim, né, que sou ali a pessoa que estou colhendo. Por quê? Deus fez essa lei justamente para que o alimento que caísse de alguma carroça, ele servisse para alimento para as pessoas que não têm ali condições, né? Então, Deus, ele permitiu que esses alimentos ficassem na estrada justamente para aqueles que não puderem e tiverem condições de comprar um alimento, plantar e colher e tudo mais, pudessem se alimentar desses alimentos que ficam pelo caminho, tá? E aqui a gente está falando de espiga de trigo e a pessoa que fica ali naquele caminho pegando, né, e se alimentando desses restos ou sobras ali de plantações, faz o ato chamado de respigar, ok? Então eu expliquei aqui para vocês o que Ruth está fazendo. Então Ruth, ela vai pedir para Noemi a autorização para ela recolher as espigas. E aqui eu já expliquei para vocês o que é isso, tá? E ela assumiu, quem? Ruth, assumiu a responsabilidade de cuidar de si e da sua sogra, pois os dias eram difíceis. Ou seja, ser viúva naquele tempo era um grande desafio e por isso Deus ordenava que o seu povo cuidasse dos órfãos e das viúvas. O que vai acontecer, irmãos? A Ruth vai começar a fazer ali a respiga, né? O respigar. O que é isso? Pegar os alimentos que ficam pelo caminho. E aí, aqui, ó, a lei que eu falei para vocês, que eu expliquei para vocês, ó, a lei aqui, lá em Levítico 23, 22, tá? Que eu expliquei, acabei de explicar aqui para vocês. E providencialmente, Ruth foi parar no campo de Boaz, que era parente de Noemi por parte do marido. O texto descreve como sendo homem valente e poderoso. Então, o que acontece?
A Ruth, ela começou a pegar ali os alimentos que iam caindo, as sobras ali dos grãos e tudo mais, e ela chegou no campo, na terra de Boaz. Boaz, ele era parente de Noemi por parte do marido que faleceu, tá? E aí vem a figura do remidor. O que é a figura do remidor? Quando uma pessoa qualquer, pressionada pela pobreza, via-se na iminência de vender as suas terras, era de dever do parente remidor intervir e redimir a propriedade da família. Igualmente, se uma pessoa se vendesse como escrava a fim de saldar a sua dívida, né, o parente remidor estava na obrigação de saldar essa dívida do seu parente. Pastor, não entendi o que você falou. O que é esse negócio de remidor? Irmãos, o remidor nada mais é do que, nos dias de hoje, o que nós chamamos de fiador. Sabe o fiador? Que você vai lá comprar um imóvel, aí o banco fala, eu preciso de um fiador aqui. O que é o fiador? Se eu não conseguir arcar ali com as parcelas e com os valores que eu estou dizendo que eu posso pagar, o fiador ali vai ficar responsável por fazer ali essa ação, ok? E aí, o que a lei dizia? Que se alguém tivesse num estado de muita pobreza, né, a ponto de perder tudo ali, que era o caso de Noemi, o parente mais próximo tinha que ter esse papel de remidor, né, que era tomar conta ali das posses, das terras e tudo mais. E, consequentemente, se tornar ali dono daquelas terras, né? E a Bíblia vai dizer que Ruth, né? Ruth, ela vai ali se aproximar do campo de Boaz, e Boaz, ele era ali o parente próximo que Noemi tinha. Então, a estratégia logo ela foi traçada, né? Ruth, ela foi orientada a lavar-se, a se ungir-se e a se vestir-se, a fim que se deitasse aos pés de Boaz, né? Então, o que vai acontecer? Quando Noemi ela soube que Ruth estava pegando ali os alimentos perto do campo de Boaz, e Boaz era parente, ela vai fazer o seguinte, a Noemi vai falar para Ruth, Ruth, Boaz pode ser o nosso remidor, Boaz pode ser a nossa salvação, né? Ela pediu para que Ruth se lavasse, se ungisse e se vestisse a fim de se deitar aos pés de Boaz, como uma atitude dizendo, olha, você pode ser o nosso remidor, você pode ser o nosso salvador, né? E ali então na eira, né, Ruth capítulo 3, versículo 2, que era um espaço onde os grãos eram colocados no chão a fim de serem pisados e separados da palha. Olha o que Ruth vai fazer. Ela vai se deitar na eira. O que é uma eira, professor? É um espaço onde os grãos de trigo eram colocados no chão para serem pisados, para serem separados da palha. A Ruth, ela vai se deitar ali como uma imagem de protesto para Boaz, dizendo, Boaz, você tem a responsabilidade de remir a nossa casa, né? E olha que interessante, Ruth se deita, se doa, se derrama, se humilha em um lugar que era para ser pisado. Ou seja, ela se coloca num lugar onde os grãos eram para ser pisados, ela se humilha por conta da herança, por conta do remidor. A Bíblia diz que Ruth se humilha no lugar que é para ser pisado. É o que acontece, muita gente quer a herança, mas não quer se humilhar. Muita gente quer a bênção, mas não quer se colocar num lugar de humilhação, num lugar ali onde as pessoas podem, não que vão, mas que podem nos pisar, né? Para ter, você precisa primeiro reconhecer, e reconhecer que você precisa de ajuda. Só pode ser ajudado quem reconhece que precisa de ajuda. E Ruth, no ato ali de clemência, né, de socorro,
ela se coloca num lugar onde pode ser pisada, ela se humilha, ela se deita naquele chão como um ato de protesto para o remidor, dizendo: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Irmãos, há momentos na nossa vida que temos que ir para esse lugar, lugar de humilhação, o lugar onde nós nos humilhamos. Ah, eu vou humilhar para o irmão, eu vou humilhar para o meu líder, eu vou humilhar para o meu marido, eu vou humilhar para o meu filho. Não. É se humilhar para o Senhor, para o nosso remidor, para aquele que pode e vai resolver o nosso problema. É isso que Ruth vai fazer. Ruth deveria descobrir os pés de Boaz e deitar próximo a eles. Essa atitude, olha só, simbolizava a submissão e ao mesmo tempo é uma cobrança por uma tomada de decisão referente a ser o papel de remidor. Ou seja, o que Noemi queria que Ruth fizesse era dar um chacoalhão lá no Boaz e fala para ele que nós precisamos aí que ele tome a decisão de ser aí o nosso remidor. Então, após comer e beber, Boaz foi se repousar e Ruth agiu conforme a orientação que foi passada. E ao acordar, Boaz, pela madrugada, se depara com a Ruth deitada ali e, assustado, ele lhe pergunta quem era, né? Ruth se apresenta, pede-lhe que estendesse a sua aba, e este pedido denota o quanto ansiava por segurança e proteção e, de fato, dizer: tu és o meu remidor. E isso demonstrava o desejo de se casar e ser amparada por Boaz. O elogio de Boaz vem em seguida, pois Ruth não procurou um homem jovem para se casar. Ele a chama de mulher virtuosa. Eu não sei se todos aqui estão conseguindo entender o ritmo aqui da história, entender o que está passando aqui na história. Se ficar alguma dúvida, irmãos, me pergunte, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a entender a história, principalmente aí de Ruth, que é o que nós estamos conversando, né? Então, vamos recapitular aqui. Quando Ruth estava ali espigando, né, pegando os restos de comida, ela entrou ali no campo de Boaz. Quando ela contou para Noemi isso, Noemi lembrou: Boaz é parente nosso. Ele tem ali como obrigação ser o nosso remidor. Mas não vamos lá bater no peito e falar: você tem que remir a gente. Não. Vamos nos humilhar, vamos nos preparar para fazer esse pedido. E aí Ruth, ela se banha, se lava ali, se unge, e ela deita num lugar ali de humilhação, né, ali na eira. E quando Boaz se depara com Ruth deitada ali, houve-se uma conversa e Ruth, ela demonstra aí o quanto ansiava por essa segurança e proteção e também querendo ser aí amparada por Boaz. Ok? Irmãos, todos entenderam a história até aqui? Tem alguma dúvida? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu estou indo rápido demais, eu estou indo devagar demais. Falar demais, eu sei que eu falo, mas tá todo mundo entendendo aqui, né? Maravilha, maravilha. Então eu vou seguir, tá? Vou seguindo aqui. A bênção da maternidade alcança Ruth. Então, ela se casa com Boaz e a Noemi, né, ela era alguém que ela ficou muito amargurada, né? Ela ficou muito amargurada por tudo que aconteceu, mas depois desse filho de Ruth, sai, né, essa mágoa que ela tinha no coração. E Noemi vai receber o neto como seu filho, aquele que não desistiu em meio às adversidades e viu a restauração de Deus em sua família. Tá? Então, a Moabita, né? Lembrando, Ruth é Moabita. Ela vai entrar para a linhagem real. Olha isso, irmãos. Ela vai ser a bisavó de Davi, o futuro grande rei de Israel. Aí eu pergunto para vocês, olha o que o nosso Deus faz. Ela era uma Moabita, alguém ali da terra inimiga do povo de Deus, mas ela teve uma chance de se relacionar com Deus de Israel,
não só se relacionou com o Deus de Israel, mas Deus restaurou a família dela, restaurou a casa dela, deu filhos a ela, e não só isso, ela entrou para a linhagem real. A Bíblia vai dizer que ela ali vai ser bisavó de Davi, né? Ela vai ser vó de Jessé ali, bisavó de Davi, o futuro grande rei de Israel. Estamos falando de uma moabita, tá? Uma estrangeira que deu vazão à voz de Deus e entrou, né, na linhagem real. Deus procura pessoas de coração aberto e não de mente fechada, né? Uma moabita entra na genealogia de Jesus, porque Deus não exclui ninguém por seu status social ou de onde você veio, ou do que você fez no passado, do pecado que você cometeu no passado, do erro que você teve no passado. Deus não quer saber do teu passado. Deus, ele escolhe você por quem você é, tá? Então, Deus, ele não vai privar você de ter uma vida restaurada, uma vida abençoada só porque você teve um passado ruim. Deus não vai privar você de viver algo bom, de viver algo extraordinário só porque você veio de uma terra estranha, só porque você teve aí um passado de desgraça, um passado aí longe do caminho do Senhor. Deus tem algo novo para mim e para a sua vida, meus irmãos. Entenda isso com essa história de Ruth. O nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Um Deus que Eita glória! Um Deus que restaura, que faz tudo novo. Amém? Aprenda com Ruth. Ruth era uma moabita e entrou ali para a linhagem de Jesus, só porque ela escolheu ali ficar. Irmãos, essa é a história de Ruth, tá? Essa é a história de Ruth, do livro ali de Ruth. Aqui a gente já tem aí a história, a próximo livro, né, que vem ali depois do livro de Ruth, que é o livro de Samuel, tá? Então, entre o livro de Juízes e o livro de Samuel, tem o livro de Ruth. Já expliquei para vocês aí o que acontece nesse livro de Ruth, e o próximo livro é Samuel. Ô, glória! Nossa, eu falo demais, né, irmãos? Meu Deus, eu vou deixando Deus tomar aqui e vou sentando aí as bênçãos para vocês. Irmãos, todos estão vendo a minha tela? Todos estão vendo a minha tela? Amém. Se vocês não estiverem vendo minha tela, me avisa, tá? Agora, irmãos, nós entramos no livro de Samuel. Fala que o teu servo ouve. Fala que teu servo ouve. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Ok. Vamos lá. Tem tempo ainda. Vamos lá, irmãos. Após, então, o período aí que vem os acontecimentos de Ruth, nós entramos na parte final ali do tempo dos juízes. E agora chega aí novos personagens, Eucana e suas mulheres, tá? Eu vou falar agora sobre Samuel. Estamos no final do livro dos juízes. Eucana, cujo nome significa Deus se apossou. Olha só, Eucana significa Deus se apossou, ou Deus criou, ou ainda Deus tem protegido. Olha só, isso aí é para vocês anotarem para quando vocês pregarem. Eucana significa Deus se apossou, Deus criou, ou Deus tem protegido. Ele vivia em Ramataim Sofim, região montanhosa de Efraim, e era filho de Jeorão. Tá? Então, novo personagem, Eucana. Tá? Ele era casado com Ana e Penina. E anualmente, ou seja, uma vez ao ano, Eucana partia com elas. Elas quem? As duas esposas, Ana e Penina. Eles iam até Siló, que era o centro de adoração daquela época, a fim de oferecer sacrifícios
no tempo em que Eli era o sacerdote. Não sei se vocês vão recordar aí sobre as apresentações dos juízes, mas Eli foi aí o penúltimo juiz, né? E aqui a gente já está no final do tempo dos juízes ali. Então nós temos agora 3 personagens. Vamos lá. 3 personagens: Eucana, Ana e Penina, tá? Eucana, Ana e Penina. Vamos lá, avançando. Penina ela havia dado filhos a Eucana, mas Ana era estéril. E por esse motivo, constantemente ela era ridicularizada e humilhada por sua rival como uma forma, né, geralmente aí chamada a segunda esposa. Então, Eucana tinha 2 mulheres, que era Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter, porque era estéril. E Eucana, o marido, assegurava o seu amor por Ana e dava a ela uma porção excelente do sacrifício. Irmãos, aqui eu vou ter que ir com calma para vocês entenderem o que eu vou falar e os mistérios que eu vou desenrolar aqui. Vamos lá. A gente tem Eucana, que é o marido, e ele tem 2 esposas, Penina e Ana, ok? Penina tinha filhos, ok? Dava filhos a Eucana, mas Ana não, ela era estéril. Mas Eucana, que é o marido, assegurava o seu amor por Ana e dava a ela quem? A Ana, que não podia ter filhos, uma porção excelente do sacrifício. Ou seja, quando ele ia sacrificar o Senhor, todo mundo ele dava um sacrifício, para Ana 2. Quando sentava na mesa para comer, todo mundo comia um prato, Ana comia 2. Tudo que Eucana fazia, ele fazia uma porção excelente para Ana. E aí eu quero saber se vocês anotaram. Qual que é o significado mesmo do nome de Eucana? Deus tem protegido. Eu não estou pregando aqui não, tá, irmão? Só estou dando aula. Mas eu vou indo aqui, ó. Deus tem protegido. Ou seja, Eucana dava a porção dobradas das refeições para Ana. Mesmo Ana, sem gerar filhos, ela recebia dobrado a sua alimentação. A sua alimentação, o seu sacrifício, tudo que envolvia a Ana, o Eucana fazia dobrado. Eucana não dava conforme a Ana fazia, mas lhe tratava bem, independente do que recebia. Eucana não fazia por Ana pelaquilo que ela conseguia devolver. Eucana tratava Ana independente do que ela dava. Ou seja, o marido, Eucana, investia em Ana, mesmo sem ter nenhum retorno. Eucana entregava a porção dobrada para Ana, mesmo sem ter nenhum filho, nenhum retorno dela. Nós oramos, investimos um dia orando, e se Deus não responde, a gente para de investir, a gente para de orar. Nós fazemos uma oração, se Deus não responde, a gente já deixa de investir, a gente já deixa de orar, a gente já deixa de buscar, já deixa de clamar. Por quê? Porque não está tendo retorno. Nós temos que aprender com Eucana em fazer mesmo sem enxergar um retorno, em depositar mesmo sem ter um retorno no momento, em investir oração, lágrima, fé, jejum, consagração, mesmo sem ter nada em troca aparentemente. Porque uma coisa eu falo para vocês, meus irmãos, tudo que você faz para o Senhor vai ter retorno para você. Tudo que você faz para o Senhor, toda oração, toda súplica, todo propósito, tem um retorno. Você está investindo no reino. E aquele que investe no reino, irmãos, tem um retorno de tudo que é colocado. O problema é que a gente investe um dia de oração e quer o retorno aí de um mês de oração.
Não, aprenda. Aprenda a investir no reino, aprenda a investir na tua família, aprenda a investir na tua casa, aprenda a colocar ali as suas forças naquilo que, mesmo que agora não esteja dando retorno, creia, vai dar retorno, vai dar certo. O seu investimento não é em vão. Continua, não desista, não para. Eucana fazia o investimento em Ana, e o que ele vai receber nós já sabemos. É a tríade de Israel, é o profeta, é o sacerdote, é o juiz. O que nunca aconteceu em Israel é o que Eucana vai receber. Mas por que ele vai receber, professor? Porque ele investia mesmo sem ter o retorno. Ele não desistiu de fazer a parte dele mesmo sem ter o retorno ali que vinha de Ana. E aí, irmãos, o resto é história que a gente conhece. Ana, cujo nome significa graça, era a esposa mais amada por Eucana, a ponto de receber a maior porção do sacrifício. Porém, a Ana, ela era amargurada pelo fato de não dar à luz a filhos e ainda tinha que conviver com os constantes insultos da sua rival Penina. Olha só, a Ana já recebia ali porção dobrada de tudo, mas mesmo assim vivia de forma amargurada, porque ela não dava filhos para Eucana, e Penina fazia insultos a ela, como que alguém que se dissesse: eu tenho filhos, eu sou abençoado, eu consigo retribuir o nosso marido da forma que deveria e você não. Qual que é o significado do nome Penina? Olha só, pérola preciosa, joia rara. Olha isso. A Penina, né, a outra mulher de seu marido, ela irritava e zombava de Ana, porque a Penina tinha filhos e Ana não. O seu nome era bom, mas a sua conduta não. Não adianta ter título, ter cargo, se a conduta não é de acordo com o cargo e com o título. Penina era abençoada, mas não abençoava ninguém. Ao contrário, zombava, fofocava e apontava. Olha só que coisa extraordinária isso aqui, irmãos. Olha só que... Oi, pode falar. Pode falar, Anderson. Professor, você falou aí que Samuel ele foi sacerdote, né? Uhum. Mas para ser sacerdote não teria que ser da tribo de Levi? Para ser sacerdote tinha que ser o quê? Desculpa? Da tribo de Levi. Sim. Mas Samuel não era, ou era? Não, o Samuel não era da tribo de Levi, mas ele foi consagrado em voto para as coisas de Deus, né? Ali para o tabernáculo. Então ele foi entregue ali como a vida dele entregue para o Senhor, mesmo não sendo da linhagem ali, por conta do voto que ele fez. Sim. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. Fechou? Vamos lá, obrigado, Carol. Vamos lá. Ana não era realizada na maternidade. O sonho de toda mulher, especialmente na cultura de Israel naqueles dias, era demais frustrante não ter um filho, né? E a Bíblia diz, olha isso aqui, que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. E lidar com a esterilidade trazia grande sofrimento e dor. Então, Ana não podia ter filhos porque Deus não permitia. Olha isso. Deus não permitia que ela pudesse ter filhos. Deus, ele abre, Deus, ele fecha, irmão. Apocalipse 3:7. Temos dificuldade de aceitar o mal de Deus. Temos dificuldade de aceitar o não de Deus. Irmãos, nem tudo é o inimigo. Nem tudo é demônio. Se sua vida está nas mãos de Deus, o diabo não pode te tocar. Para com esse negócio, né? De colocar a culpa em tudo. Existem duas maneiras só do diabo te tocar. Primeiro, permissão de Deus. Mesmo assim, o diabo te tocando está no controle de Deus. E segundo, legalidade. Só dá legalidade quem não está afirmado na palavra.
fora a permissão de Deus, a legalidade, o diabo não pode te tocar, tá? O diabo não pode te tocar. Vamos lá, ora, se um filho era considerado bênção, um sinal de favor do Senhor, não ter um filho parecia indicar um castigo da parte de Deus. Então, a partir dessas considerações, é possível olhar para o quadro de Ana e entender por que essa mulher, cujo nome significa graça, parecia experimentar a graça de ser abençoada com um filho. Nada trazia consolo para o coração de Ana, né? Nada trazia consolo. Ana recebia a melhor parte do marido, mas mesmo assim não mudava sua frustração. Quando o problema é interno, irmãos, nada que é externo vai suprir a necessidade de dentro. Presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Quando a necessidade, quando o problema é interno, é dentro da gente, nada que é externo, nada que é fora vai conseguir suprir essa necessidade de dentro. Se o meu problema é espiritual, eu posso ter dinheiro, eu posso ter casa, eu posso ter carro, eu posso ter tudo, não vai solucionar. Enquanto nós não distinguirmos o que é espiritual e o que é carnal, sempre vamos nos frustrar. Muitos tentam preencher o vazio da alma com coisas materiais, e é aí onde se perde e entram no ciclo lá de Juízes que a gente já conhece, né? Por isso que a gente vê muitos milionários se suicidando, muitos milionários frustrados, muitos milionários aí em depressão, viciado em drogas e tudo mais. Por quê? Se você tenta de forma externa preencher o que é interno, não dá certo, só vai se frustrar. Não dá. A gente tem que saber fazer esta separação, tá? E a respeito de toda essa situação, a Bíblia diz que Ana foi a Siló com a amargura de alma e buscou a Deus em abundância de lágrimas. E quando o sacerdote Eli, o sacerdote da época, viu a situação de Ana, afirmou-lhe que estava embriagada. Olha só, irmãos. Mas a mulher logo tratou de se explicar o que estava acontecendo. Desculpa. E o quão era profundo o desejo do seu coração. Então, quando Ana chega no templo, ou chega ali em Siló, ela chorava tanto, a dor era tanta, que o sumo sacerdote ali, Eli, achou que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. E aí Ana falou, não, eu não estou embriagado. E ela contou a sua dor, né? Que ela queria ali um filho da parte do Senhor e qual era o desejo do seu coração. E aí o que vai acontecer, irmãos? A Ana, agora ela chegou ali no templo, ou melhor, em Siló ali, né, no lugar de adoração, com uma perspectiva, com uma atitude diferente. Porque todo ano o seu marido subia ali em Siló. A Bíblia vai dizer, todo ano Eucana ia com as suas mulheres. Só que Deus não ouvia a oração de Ana, aparentemente, né? Porque ela continuava estéril. Até que Ana vai fazer algo diferente para o Senhor. Ela vai fazer um voto, né? É o voto de Ana. Qual é esse voto? Se Deus lhe desse um filho, ela faria um voto a Deus. Ela vai dizer assim, ó, primeiro, Deus, se você me der um filho, eu vou dedicar ao Senhor todos os dias deles. Ou seja, eu vou devolver esse filho para o Senhor e ele vai viver aqui no tabernáculo todos os dias da vida dele. E é aqui, o Anderson, que ele se torna sacerdote, tá? Vivendo exclusivo para as coisas do Senhor. Segundo, Deus, seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ou seja, o seu filho seria um nazireu, né? Mas o que é o voto nazireu? Isso eu vou explicar para vocês depois do intervalo. O que é o voto nazireu? Então, até aqui, falamos do livro de Ruth, concluí o livro de Ruth, entramos ali no primeiro livro de Samuel. Eu estou aqui nos primeiros capítulos ali do livro de Samuel, onde nós estamos encontrando agora Eucana, Ana, Penina, Eli, novos personagens
e entendendo o início do livro ali de 1 Samuel. Depois do intervalo, eu vou seguir aqui falando sobre o voto nazireu e vou seguindo adiante a matéria. Vou tentar chegar até até Saul, que é o primeiro rei de Israel, para a gente ir avançando na história, porque já estamos aí na reta final dessa matéria, né? Pretendo finalizar essa matéria deixa eu ver aqui, 25 ou dia 1º de agosto, tá? Ou 25 de julho ou 1º de agosto. Então, a prova de vocês provavelmente vai ser nessas duas datas, ou 25 ou dia 1º de agosto. Então, estamos firmes aqui, estudando livros históricos. Se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunte. Voltando do intervalo, a gente vai ver o que é esse voto nazireu e o que acontece depois na história. Tá bom, meus irmãos? 8h45, eu só tenho 2 minutinhos aqui. 8h45, nós voltamos, eu mando um novo link ali para vocês. Então, dito isto, né, do nazireado, o nazireado era um voto que só recapitulando, quem fazia esse voto, né, ele poderia ser temporário ou poderia ser vitalício. Quem fez ali o voto vitalício ou temporário tinha algumas regras que tinha ali que seguir. Primeira regra, não poderia beber bebida alcoólica, nem comer do fruto da uva, não poderia cortar o cabelo e não poderia tocar em nada que era morto, ou nenhum cadáver, nem de animal, nem de pessoas. Então não poderia chegar perto de nada que era morto. 3 personagens que foram aí com voto nazireado por toda a vida. Foi Sansão, foi Samuel e também Sansão. Deu um branco aqui, irmãos. Eu tô falando aqui com vocês e deu branco. João Batista. Sim. É porque eu tô recapitulando, mas tem outra tela aqui que eu tô lendo. E João Batista. Obrigado, Wenderson. Samuel. Samuel, Sansão e João Batista. Obrigado, gente. Muita coisa na cabeça. Ô, irmã Carol, você tá com a mão levantada ainda. Você tem alguma pergunta? Não, acho que tá levantado sem querer. Tá, sem problemas. É que eu tenho o celular e 2 telas aqui que eu tenho que ficar olhando, mas sem problema, irmãos. Então, Samuel, João Batista e Sansão. Ok. Coração de Ana. Ela pede mesmo sabendo que iria viver a vida longe da promessa. Então, antes do intervalo ali, a gente viu que ela foi, orou, e não só orou, mas ela fez um voto a Deus. Qual o voto? Do nazireado, que eu já expliquei para vocês. E agora o coração dela é o coração de alguém que pede mesmo sabendo que ia ficar longe, né? Ana queria um filho e Deus precisava de um sacerdote. Samuel foi tão excelente que foi sacerdote, profeta e juiz, que era o que nós conversamos ali antes do nosso intervalo. Então, o coração de Ana não estava mais no filho, mas sim na entrega que ela faria a Deus. E aí sim, quando o coração dela não estava mais no filho, mas na entrega, aí Deus concedeu o desejo do coração dela. Tá? A bênção que Deus te dá é para servir os outros e não a você. Porque lá atrás, Gênesis capítulo 20, ou 19, 20, 21 ali. Por que Deus pede Isaac a Abraão? Para o filho não tomar o lugar de Deus no coração de Abraão. Por que Deus não estava liberando ali Ana ter filhos? Para o filho não tomar o lugar de Deus no coração. Talvez a gente não recebeu algo da parte do Senhor, não porque Deus não quer nos dar, mas se Deus dá, vai tomar o lugar de Deus no nosso coração. Então, percebe isso. Quando Ana tira Samuel, que é o filho, daquela âmago do coração, né? Eu preciso ter um filho, eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho e tal, e coloca a entrega a Deus, aí sim Deus realiza o desejo do coração dela, o milagre chega e nasce Samuel. Então, após
Ana conhecer Ana, achou-se grávida. Deus atendeu o seu clamor e abriu a madre, né? Ana, após rasgar o seu coração, ela então parte para a ação, né? Tudo que é a nossa responsabilidade, Deus não faz. Ela poderia muito bem ter orado e dizer, estou orando e nada acontece, eu não vou tentar novamente. Mas ela vai, e preste atenção aqui, irmãos, ó, oração, é orar e ter ação. Então, Samuel, ele nasce, o nome de Samuel significa pedido ao Senhor, né? E ao ser desmamado, provavelmente 2 ou 3 anos após o seu nascimento, Ana cumpriu o que havia prometido ali, indo até Siló. E lembra que a Bíblia vai dizer que ano a ano ela subia, né, para adorar a Deus? E mesmo depois de ter recebido o filho, ela continua subindo para agradecer a Deus, né? Não é aquele tipo de pessoa que Deus abençoa e nunca mais volta para agradecer. Ana continuava agradecendo ao Senhor, e quando já desmamou o menino ali, ela foi ali até Siló e entregou, né, o seu filho Samuel ao serviço do templo. E ela via aí Samuel uma vez ao ano, toda vez que retorna. Então, Ana retorna a Siló, entrega Samuel com alegria e gratidão. E aqui né? Nós somos bons em pedir para Deus, mas avacalhamos quando temos que cumprir a nossa parte, né? Fazemos o voto a Deus e entregamos, e quando entregamos, ficamos angustiados, né? Tem aí vários tipos de voto, né? O voto do primeiro salário, o voto do carro, o voto do trabalho. Existem vários votos aí. E a gente é bom para pedir para Deus o voto, mas quando é a nossa parte de cumprir, fica aquela tristeza no coração, né? Que não sejamos assim, nós vamos aprender com Ana. Cântico de Ana. Então, após entregar Samuel, Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Irmão, olha isso aqui. Olha que extraordinário, né? Ela pediu um filho a Deus e ele 5, 6, né? Se contar com Samuel. Ela entregou o primeiro ao Senhor e Deus multiplicou o que ela entregou. Sempre que você entrega a Deus qualquer área da sua vida, ele sempre te devolve em dobro, em triplo, em quíntuplo, como foi o caso aí de Ana. É o que eu estou falando aqui para vocês. Nada que entrega ao Senhor é perdido, tá? E aí, a gente já entra agora no segundo ponto, a espiritualidade daqueles dias. Então, o período dos juízes, como a gente já sabe, foi um tempo de grandes instabilidades políticas, econômicas e espirituais, conforme já estudamos. É nesse contexto caótico que Samuel está inserido, né, para ser luz em densas trevas. A espiritualidade naqueles dias. O sacerdócio estava a cargo de Eli, que era o sumo sacerdote, e ele vai julgar Israel aí por cerca de 40 anos. Então, quando Samuel nasce, quem é o juiz de Israel ali, quem está como juiz, é Eli, tá? Agora eu já estou no capítulo 4 aí de 1 Samuel. Quem era Eli, professor? Ele era um homem fraco de caráter e também um homem permissivo. Então, a cegueira espiritual havia dominado ele. E junto dos seus filhos, Ofni e Finéias, cometiam verdadeiros crimes contra a obra do Senhor. Qual que era o problema? Acostumar com o sagrado. Vamos lá. Arão, que foi irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote e sumo sacerdote de Israel. Então, recapitulando, Arão, irmão de Moisés, a gente já estudou sobre isso lá no Pentateuco, foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote de Israel. Por mais que fosse escolhido por Deus, era tendencioso. Quando Moisés sobe ao monte, ele faz um bezerro de ouro, por exemplo, para o povo adorar, né? Arão, ele faz um bezerro de ouro ali para o povo adorar. E Arão teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, né? 2 filhos dele, Nadab e Abiú, morreram por acender fogo estranho perante o Senhor. E Eli era descendente de Itamar, que era filho de Arão. Professor, por que você voltou então que está falando de Arão?
Porque Eli, o sumo sacerdote ali da época de Samuel, ele era da descendência de Arão. E qual que é a descendência de Arão? Vou voltar aqui para vocês verem. É uma descendência caída, uma descendência que levanta bezerro de ouro, uma descendência que acende fogo estranho perante o Senhor, né? E Eli veio dessa linhagem. Eli tinha a hereditariedade genética de Arão, ou seja, uma porta na sua vida aberta para idolatria e falta de reverência a Deus. Aqui eu preciso de muita atenção de vocês, meus irmãos, para entender o que eu vou ensinar a vocês agora, tá? Arão, ele era uma pessoa ali que tinha uma porta na vida dele aberta para idolatria e falta de reverência a Deus. Tanto é que os seus filhos seguiram seus caminhos e deram muito mal, né? E Eli, ele deixou o cargo de juiz influenciar em sua paternidade dentro de casa. Ele era sacerdote e juiz em Israel. Foi Deus quem o instituiu, mas ele não soube se organizar. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram ímpios e não conheciam o Senhor. Olha o nível disso aqui. Eles eram tão ruins, faziam tanta coisa errada que eles eram considerados ímpios e que não conheciam o Senhor. Mas, professor, como que não conheciam o Senhor? Eles cresceram dentro do templo, eles cresceram dentro da vendo a Arca da Aliança, eles cresceram dentro do tabernáculo, vendo as coisas sagradas, mas eles não conheciam o Senhor. Porque não basta trazer o filho para a igreja. Dentro de casa, ele precisa enxergar o mesmo Deus da igreja. O Eli, ele explicou muito bem como o tabernáculo funcionava, o Deus que vivia lá no tabernáculo, mas dentro de casa, os filhos não enxergavam o Deus do tabernáculo. Irmãos, os filhos serão sempre espelho dos pais até certa idade, né? Tem um estudo da psicologia que fala que até os 7 anos de idade, o filho só imita os pais. O filho, ele só imita, ele não tem ainda poder cognitivo de criar personalidade, ele só vai imitar o que os pais fazem. Olha que forte isso aqui. Então, até 7 anos, tem que tomar muito cuidado com a educação dos filhos, porque dali em diante, o filho só vai replicar o que ele viu dentro de casa. E aí, o que o Ofni e Finéias via dentro de casa? Eli ali, que era um homem que era sacerdote fora de casa, um homem que parecia ser temente a Deus fora de casa, que era um juiz fora de casa, mas dentro de casa ele era falho como o pai, né? Eli sabia da sua genética, das suas fraquezas e cria os seus filhos de forma liberal. Mesmo sabendo dos erros dos filhos, ele foi omisso. Ele não vai punir os filhos. Pelo contrário, em vez de destituir os filhos do ministério, ele vai só advertir os filhos ali de forma branda, tá? Eli, ele foi capaz de profetizar o milagre de Ana, mas não foi capaz de ser homem de Deus dentro da sua casa. Irmãos, eu sei que eu estou pegando pesado aqui, mas eu tenho que munir vocês de informações para vocês pregarem, tá? Aqui é sala de aula, mas vocês me conhecem, eu não passo pano, não. Então, tomar uma água aqui. Eli foi capaz de ser profeta na vida de Ana, mas não foi capaz de ser homem de Deus dentro de sua casa, irmãos. Ele era bom para os de fora, mas omisso para os de dentro. Ou seja, Samuel vai chegar ali num local onde os filhos de Eli faziam o que queriam dentro do templo, tá? E aqui eu falo com vocês agora, meus alunos, se você sabe qual é a sua porta, ou seja, a sua fraqueza, ou o que você carrega na sua genética, cuide para que o seu filho nunca abra essa porta, né? A responsabilidade espiritual dos seus filhos são dos pais e não do pastor ou do líder da igreja, tá? A igreja deve ser uma extensão da sua casa. Mais do que dizer para o seu filho o que ele deve ou não fazer, é necessário dar o exemplo para ele de como fazer. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. É uma frase de quem não tem responsabilidade de pai,
Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o tríplice pecado dos filhos de Eli. Primeiro, lei de sacrifício. Os filhos de Eli tomavam para si as melhores partes da carne que eram oferecida pelo povo. Ou seja, eles retinham o que era do próprio Deus e tomavam para si a oferta. Eu não sei se vocês vão lembrar, quando eu falei com vocês sobre Levítico, quando eles iam fazer a oferta ali, o sacrifício, eles tinham a parte que era de Deus, que era a melhor parte, e tinha a parte que ficava com os levitas, que era para eles se alimentar. O que os filhos de Eli faziam? Eles tomavam tudo para eles, né? Ou seja, uma porta leva a outra, um abismo leva a outro. De uma genética que profanava a Deus da idolatria, agora eles estão também roubando a Deus. E o que o pai fazia? O pai fazia vista grossa, né? O pai só fazia vista grossa. Os filhos que agora tinha ali uma porta para idolatria, agora também está roubando. Tá? Roubando. Prostituição. Além de roubar a Deus, eles se prostituíam, eles se deitavam com mulheres que ministravam à porta da tenda, irmãos. Irmãos, eles se prostituíam com as mulheres na frente do tabernáculo. Oh, meu Deus do céu. Eles tinham relações com mulheres na porta da congregação. E quando não se tem um bom exemplo dentro de casa, as consequências chegam lá fora. Sem referência dentro, os filhos faziam o que queriam lá fora. Israel inteiro via as consequências de ter um pai omisso que não fazia nada com os filhos. Terceiro pecado dos filhos, impedir o povo de ofertar corretamente. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, além de eles pecarem, eles estavam fazendo os outros também pecar, né? O povo sabia da lei e de como que deveria ser feito, mas estavam sendo impedidos por eles. Ah, pastor, e aí? Deus não estava vendo nada? Irmãos, a tragédia estava anunciada. Deus usou diversas pessoas para trazer juízo sobre Eli e a sua casa. Usou o povo, usou o profeta de fora e vai também usar Samuel que está dentro. Porque talvez, por estar tão velho, né, Eli não alimentava mais nenhuma esperança de mudar a situação. Em vez de tomar providências enérgicas, Eli respondeu a Samuel: Ele é o Senhor e faça o que parecer aos seus olhos. E nada fez. Eu vou explicar isso aqui para vocês, irmãos, para vocês entenderem a gravidade disso aqui. Deus vai usar Samuel, o povo, profeta de fora, todo mundo para falar com Eli. Eli, se conserta, Eli, conserta a sua vida, Eli, conserta seus filhos, Eli, o negócio vai ficar feio, Deus vai julgar vocês. Deus usou várias pessoas. E aí, quando Deus usou a última pessoa, que foi Samuel, olha a resposta de Eli para Samuel. Então, Deus está trazendo uma mensagem para Eli assim: Eli, se você não se consertar, eu vou destruir a sua família, eu vou destruir a sua casa, eu vou apagar você da memória de Israel. Em vez de Eli se arrepender, pedir perdão para o Senhor, ir lá, fazer os seus filhos se arrependerem do que estavam fazendo, tirar eles do cargo, olha o que Eli vai responder: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Irmão, isso aqui é a resposta de um profeta de Deus? Isso aqui é a resposta de alguém que está são, né? Isso aqui é a resposta de alguém, irmãos, que já não vê mais esperança, que não vê mais solução na sua vida. E nada fez, nada fez. E aí a tragédia é anunciada, né? Tem pessoas que Deus está avisando, que Deus está alertando sobre uma tragédia iminente que está por vir, mas nada faz, né? Talvez por falta de esperança ou até de força, acabam não fazendo nada, só esperando acontecer. Não sei se vocês já conheceram alguém assim. Você está vendo o buraco e você avisa a pessoa: sai daí, não faz isso, não vai por esse caminho e tal. E a pessoa parece que só quer esperar acontecer. E com a omissão de Eli, não só ele e seus filhos são castigados, mas todo o povo também. Por quê? O pecado que não é tratado
sempre traz terríveis consequências a todos. Não somente a quem está cometendo pecado, mas quem também está em volta. E aqui já estamos falando de Eli, o sumo sacerdote de Israel. Ou seja, todo Israel está ali debaixo de uma liderança omissa. E aí vem a famosa história de Deus chamando Samuel. Né? Porque, apesar da decadência da família de Eli, Samuel cresceu na presença do Senhor. Samuel cresce vendo os filhos de Eli profanando o templo, mas Samuel não se mistura com eles. Porque por mais influenciado que sejamos, a tomada de decisão sempre será nossa. Muitos culpam sempre o outro, a amizade, mas se esquece que não são obrigados a nada. Samuel cresce dentro do tabernáculo e não é corrompido por Ofni e Finéias. Né? Por quê? Não é o ambiente que faz a gente, somos nós que temos o poder de escolha de deixar ou não ser influenciado pelo ambiente. E vocês, né, meus alunos, vocês são chamados para influenciar e não ser influenciados, ok? Estão dando para acompanhar aí o ritmo, né, irmãos? Eu estou aqui engatado na primeira marcha e vou que vou, irmãos. É que é muita coisa. E espero que vocês estejam aí anotando, tirando print ou escrevendo. Ritmo alucinado. É porque é muita coisa, irmão André. É muita coisa, eu não quero deixar escapar nada aqui. Vocês têm que pregar sobre isso. Meu Deus, tá com calo. Desculpa, irmão André. Vocês precisam pregar sobre isso, vocês precisam deixar Deus usar vocês em relação a essas informações que vocês aprendem aqui. Vamos lá. O capítulo 3 do primeiro livro retrata e relata, né, como Deus chama Samuel. Né? Não se sabe ao certo a idade dele. Tá? A gente não sabe com quantos anos que ele foi chamado ali por Deus. Mas Flávio Joséfo, um historiador judeu, vai dizer que foi ali com 12 anos, outros estudiosos aos 17 anos. Mas é certo que bem cedo, né, ele era jovem ainda, ele era jovem não, né, ele era adolescente quando ele ouvir a voz de Deus, tá? E Deus vai se revelar a ele logo pela madrugada, antes que a lâmpada de Deus ali, né, a lâmpada do templo, se apagasse, tá? Não era comum Deus falar. Isso aqui, irmãos, nossa, isso aqui é sensacional. Olha isso. Olha lá, 1 Samuel 3:1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eu tento, irmãos, não ir versículo a versículo, mas não dá. Olha esse versículo. Primeiro ponto. Hoje eu tô que tô, irmãos. Estou 200 por hora aqui. E o jovem Samuel fazia o quê? Servia a quem? Ao Senhor. Servia ao Senhor, mas perante quem? Perante Eli. Então não é porque a minha liderança está caída que o meu serviço vai ser mal feito. Não é porque a minha liderança não ouve mais a Deus que eu vou entregar algo mediano. Não é porque eu não concorde com aquilo que a minha liderança está falando, está fazendo, está indo, que eu vou entregar algo ruim. Nós devemos, em tudo que nós formos fazer, servir a Deus perante alguma coisa. Então vamos lá, servir ao Senhor perante o meu trabalho, servir ao Senhor perante a minha família, servir ao Senhor perante a minha sociedade, servir ao Senhor perante aí qualquer coisa que nós formos fazer, tá? E aí vem a segunda parte. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Por que era de muita valia? Porque não havia visão manifesta, ou seja, Deus não falava por visão com ninguém, né? Fazia 300 anos ali que ninguém ouvia e não tinha visão e não tinha nada desse tipo, né? Então a nação estava tão distante de Deus que ninguém mais ouvia o Senhor ou tinha visões. Samuel não reconhece a voz de Deus porque ele nunca tinha visto isso acontecer com ninguém. E aí na madrugada, né, Samuel dormindo, ele só ouve ali, né, Samuel, Samuel.
E de início, Samuel não reconheceu a voz do Senhor, ele acreditou que era Eli que estava chamando. E ao ouvir a mesma voz pela terceira vez, ele procura Eli como fizera das outras, e o sumo sacerdote entendeu que a voz que Samuel estava ouvindo era do próprio Deus, querendo se comunicar com eles. Eu sei que vocês conhecem a história, tá, irmãos? Então eu estou indo aqui meio engatado aqui. Mediante esta compreensão, orientou-se a colocar-se à disposição para escutar as palavras de Deus. E o Senhor, então, chama novamente, e desta vez, prontamente, ele atende o chamado divino e recebe as revelações acerca do que aconteceria com a casa de Eli. E aí, irmãos, quando Samuel conta para Eli tudo que o Senhor iria fazer, que era destruir a família de Eli, tirar eles ali do mapa de Israel, que não haveria mais ninguém da descendência de Eli, Eli não se arrepende, mas só concorda. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Olha o versículo aí, 3,18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e de nada lhe encobriu. E disse Eli, ele é o Senhor, faça o que parecer bom aos seus olhos. Quando Deus expõe o nosso erro, é para gerar em nós o arrependimento. Irmãos, meu Deus do céu! Isso aqui é muito forte. Toda vez que Deus, irmãos, expõe o nosso pecado, o nosso erro para nós, não é para nos envergonhar, é para gerar em nós o arrependimento. Ele quer nos remir, ele quer nos salvar, ele quer nos libertar dessas amarras. Então, toda vez que Deus expõe o nosso pecado, não é para envergonhar, é para justamente a gente se arrepender e deixar, né? Deus não aceita o pecado, mas ele aceita o arrependimento. Sempre que você se deparar com Deus te mostrando seu pecado, não se justifique, se arrependa. Deus não quer saber das suas desculpas, do porquê que você fez, o que você deixou de fazer. Ele quer o seu arrependimento. E continuou o Senhor a aparecer Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Meu Deus do céu, vou até ficar de pé depois dessa. Olha isso aqui. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Não, mas Deus não pode aparecer em Siló, a casa está corrompida, mas tem alguém lá que se posicionou. Então Deus vai continuar aparecendo. Não, mas não pode se aparecer. Eli é omisso, está cheio de pecado, está cheio de erro. Mas tem um lá dentro daquela casa que está se posicionando e Deus vai continuar falando, independente se tem pecado, se tem erro, se tem qualquer coisa. Se tiver alguém posicionado, a palavra do Senhor continua sendo manifesta. Por muito tempo Deus não se revelava. E não porque Deus não queria, mas porque não tinha ninguém pronto para ouvir a voz dele. Deus não para falar, é nós que paramos de querer ouvi-lo. Eu quero profetizar já na sua vida, eu sei que isso aqui é uma aula, mas eu já declaro que independente do ambiente que você vive, independente da onde você trabalha, independente da sua família, da sua casa, se você continuar posicionado, não vai faltar palavra manifesta da parte do Senhor sobre a sua vida, independente de onde você está. Olha essa palavra aqui, independente de onde Samuel estava, continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel. Então, irmãos, é o seu posicionamento que vai ditar se Deus vai falar ou não. E parte final da nossa aula, meu Deus do céu, é muita coisa. E vamos lá, a arca é tomada e Ofni e Finéias morrem. Ou seja, a palavra que Samuel liberou vai se cumprir, tá? Os filisteus eram politeístas. O que é politeísta, professor? Adoravam vários deuses, ou seja, acreditava aí em vários, né, deuses ali pagãos e pensava que o povo de Israel também fosse. O resultado é que os filisteus partiram para o ataque de Israel e Israel foi ferido, caindo naquele dia 4.000 homens. O que vai acontecer? Quando os filisteus atacam Israel, eles levam a arca, né, para a guerra, e quando perderam o primeiro confronto, Israel volta para casa. Opa, eu acho que eu li ali e me confundi, mas vamos lá. Israel foi para a batalha e ele perdeu a primeira guerra, o primeiro confronto, e aí eles voltam para casa. Quando eles foram para o segundo confronto, eles decidiram levar a arca. Que arca? A arca da aliança, né? Em vez de orar, se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor, não, vamos levar o amuleto, né?
E aí o nosso problema é que não queremos nos relacionar com Deus, só queremos um amuleto para passar os momentos difíceis. Não, Deus não é um amuleto de sorte, Deus ele é soberano. Né? A gente só quer, nada contra, tá, irmãos? Mas a gente só quer fazer o café com Deus Pai e mais nada. Não quer deixar de pecar, não quer deixar de fazer coisa errada, não quer deixar de liberar o perdão, não quer deixar do orgulho, não quer deixar nada. É só ler o livrinho e fazer o devocional. Para com isso, tá? Quando se vive fazendo o que quer, na hora da batalha você perde o que é mais precioso, que é a presença de Deus. Israel desce para a batalha novamente e o resultado é que os filisteus partiram para o ataque. Israel foi ferido e agora, no segundo ataque, 30 mil homens morreram. E Israel perdeu 30 mil homens e a Arca da Aliança e mais a batalha. Tá? Então, um homem de Benjamim correu para dar notícia para Eli. Né? Ele portava-se de vestidos aí com vestes de rotas, sinais de lutos naquele dia. Então, vamos lá. Nos tempos de Eli, ali, de Samuel, depois de toda a profecia contra Eli, houve uma guerra, a guerra dos filisteus. Na primeira batalha, Israel perde, volta para casa, aí eles pensam assim, bom, vamos levar a Arca da Aliança, Deus vai ser conosco, né? A gente vai vencer. Nessa segunda batalha, eles perdem a batalha, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morrem nessa batalha, e ainda a arca é levada como espojo de guerra pelos filisteus. Tá? Eli tinha 98 anos e sérias dificuldades para enxergar. Quando recebeu a notícia da morte dos filhos, e principalmente de que a arca do Senhor tinha sido levada, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e também morreu. Então, assim, irmãos, morre Eli, o penúltimo juiz de Israel. Ouvindo ali a morte dos filhos e principalmente que a arca do Senhor foi levada, foi roubada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Aqui o pior, uma das esposas ali, né, que é a esposa de Finéias, ela deu à luz, ela estava grávida. E quando ela soube da morte do marido, que era Finéias, ela vai dar à luz ali e em seguida ela vai falecer. E o bebê que nasceu, ele vai receber um nome. O nome desse bebê vai ser Icabode, ou Icabode, né? Que no hebraico quer dizer foi-se a glória, aludindo ali à ausência da glória de Deus com a perda da arca. Olha o cenário caótico que estava aqui na época de Samuel. É o findar da época de Juízes. Israel não tinha líder, Israel não tinha nada. E os filhos de Ofni e Finéias morrem na guerra. Eli, quando recebe a notícia, morre também. A esposa de Finéias, que estava para dar à luz e morre também. E o filho que nasce com essa palavra profética, Icabode. Ou seja, foi-se a glória de Deus. Era essa a perspectiva, que a glória de Deus tinha saído de Israel. Né? Então, diante, além de toda essa tragédia, a notícia que segue é avassaladora. A arca de Deus fora tomada e os filhos de Eli mortos. Né? Perde-se a arca que simbolizava perder a presença de Deus. Né? É melhor perder a vida do que perder a arca. E aí a gente tem os livros, né, de 1ª e 2ª Samuel, que é o livro que a gente está estudando. A autoria desses livros permanece anônima, embora a visão tradicional antiga atribua os escritos ao próprio Samuel e também a Natã e Gade, que são aí outros profetas. Né? Os eventos que eu estou narrando para vocês aqui ocorreram no século 6 e 5 a.C. Inicialmente, no cano hebraico, o livro de Samuel era formado por uma obra apenas. Então, para os judeus, irmãos, não tem 1ª e 2ª Samuel, tá? É um livro só de Samuel, que é o 1º e 2º Samuel junto, e um livro só de Reis, tá? De agora em diante que eu estou falando para vocês, meus irmãos, um novo tempo será estabelecido na história do povo de Deus. Grandes desafios estão por vir, e a nação de Israel vai experimentar grandes experiências, sendo uma delas boas e outras amargosas de ruína e destruição.
E aqui eu encerro a nossa aula. Depois de tanta coisa, irmãos. Eu sei que a gente tem bastante tempo, mas se eu avançar aqui, eu acho que vai ficar muita informação para vocês. Aí vocês podem me dizer, tá? Mas eu acho que vai ficar muita informação para vocês se eu avançar. Porque eu já falei de Ruth, já falei ali de Eucana e Ana, já falei de Eli, e agora já entreguei Samuel. Então chega, é isso mesmo, irmã Andréia. É muita informação, é muita coisa, eu sei disso. A gente está no livro, a maior matéria que tem no nosso curso é a matéria de livros históricos, porque é muita história, né? Livros históricos, como o nome já fala, é muita história. Eu queria abrir agora para vocês para dúvidas até o momento, né? Vocês têm dúvidas? Vocês querem me perguntar alguma coisa sobre a história que eu contei, sobre tudo que eu falei aqui? Alguém quer falar alguma coisa, quer me perguntar? Fiquem à vontade. Alguém, irmãos? Alguma dúvida? Não, pastor, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. André, estou computando aqui muita informação. É mesmo, é muita informação. E eu também venho numa marcha de pregador, né? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, gente. Se não, eu vou encerrar nossa aula aqui. É 9h30 também, né? A gente teria só mais uns 15 minutos a mais aí, mas eu acho que eu consegui encerrar em um bom tempo. Pastor, o que você vai estudar semana que vem? Irmão, semana que vem a gente já entra na monarquia. O que é a monarquia? Os reis de Israel, tá? A gente vai estudar Saul, vamos estudar Davi e vamos estudar Salomão, tá? Salomão. A partir de Salomão, volta às apresentações. Vocês vão apresentar aqui o livro dos reis. Eu vou sortear cada um dos reis e vocês vão fazer a apresentação dos reis para nós aqui. E depois a gente vai finalizar a matéria ali com Esdras, Neemias e Esther, tá? Então, só dando um overview aí do que vem para frente. Semana que vem a gente entra a fundo no livro de 1º e 2º Samuel. Eu vou falar para vocês de Davi, de Saul, Davi e de Salomão. Na outra aula, a gente entra no livro dos reis. Então, meus irmãos, provavelmente semana que vem eu já vou sortear aí os reis para vocês fazerem as apresentações, tá? Aí eu vou explicar certinho o que eu preciso, o que vocês vão apresentar e de que forma que vai ser isso, tá? Então não falte semana que vem, eu vou fazer esse sorteio aí, e vocês vão ter tempo, vocês vão ter 2 semanas para montar aí o estudo de vocês e a apresentação de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que vai dar tempo aí para a gente estudar tudo aí dessa matéria, tá? Se ninguém tem nenhuma dúvida, irmãos, então eu já vou encerrando a aula por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença aí de todos. Se alguém quiser a gravação, quiser ainda alguma coisa, é só me pedir ali no grupo ali ou no privado, que eu estou aí à disposição. Qualquer dúvida também é só me chamar. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana para todos.